Conjuntos numéricos e intervalos reais. O que é um conjunto numérico, né? Conjunto é o conceito primitivo associado à ideia de coleção. Só que conjunto é muito mais do que isso, tá? Então, só que ele tem a ideia primitiva de coleção. Então, o conjunto numérico é uma coleção de números com as mesmas características. Os conjuntos serão, em geral, indicados por letras maiúsculas do alfabeto, A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, enquanto os elementos por letras minúsculas, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, assim vai, né? Olha a representação. A gente pode representar um conjunto por enumeração, por propriedades características ou pelo diagrama de Wien. Olha a enumeração. A enumeração, por exemplo, desse conjunto das notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Esse é o conjunto das notas. Então, nós chamamos o conjunto N maiúsculo, que é representado entre chaves, tá? Por dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se você verificar, contar a quantidade de elementos dentro desse conjunto, você tem aqui 7 elementos, tá? Olha a propriedade característica. O conjunto N é igual a N tal que N é a nota musical. Então, a gente pode representar por propriedades características. Então, eles têm as mesmas características, né? Então, essas propriedades. E o diagrama de Wien é esse diagrama fechado aqui, né? Um círculo fechado, onde nós temos os elementos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si dentro desse conjunto. Se eu tivesse um conjunto assim, ó, com um tracejado, significa que as bordas desse conjunto não fazem parte do conjunto. As bordas, né, a fronteira não faz parte. Mas aqui, ó, a fronteira é cheia. Como ela é cheia, quer dizer que ela também faz parte, tá, desse conjunto. Nos conjuntos, a gente tem duas relações importantes, que é a relação de pertinência, que refere-se a um elemento em relação ao seu conjunto. Um elemento ele pode participar ou não participar do conjunto, ou seja, ele pode pertencer ou não pertencer ao conjunto. A relação de pertencer é um e a relação de não pertencer é um E cortado, tá bom? Então a gente diz que um elemento, olha, minúsculo, pertence ao conjunto das vogais V, ou um elemento minúsculo, que nesse caso aqui é uma consoante, não pertence ao conjunto das vogais. Esse exemplo está mostrando aqui o conjunto das vogais, representado por A, E, I, O e U, pode se escrever A pertence a V, lê-se A pertence a V, e M não pertence a V, lê-se M não pertence a V. A pertence a V porque A é vogal, e M não pertence a V porque M é consoante. Então, relação de pertinência é uma relação entre um elemento e seu conjunto, tá bom? Ou subconjunto. Relações de inclusão. Agora, a relação de inclusão são entre conjuntos. O conjunto e o seu subconjunto, né? E assim por diante. Exemplo, para que um conjunto A, olha, representado pelos elementos A, B, C e D, o conjunto B, representado pelos elementos A e B, e o conjunto C, representado pelo elemento E, temos o conjunto B está contido no conjunto A. Sempre a boca está voltada para o maior. Então, isso aqui significa que o conjunto X está contido sobre o conjunto Y, está contido no conjunto Y. Agora, quando a gente diz que Y e a boca está de cá, a gente pode dizer que Y contém X, ok? A gente não pode ler X contém Y, não pode, porque a boca está voltada para o maior. Então, o Y é que contém o X, ou o X está contido no Y. A gente lê nesse sentido, então está contido, né? E aqui, nesse sentido, o Y contém o X. Quando a gente quiser negar a expressão, a gente passa uma barra, certo? Então, o x não está contido no y e o y não contém o x. Nesse último aqui, assim, né? O y não contém o x, tá bom? Beleza? Então, a gente pode ter essas representações nas relações de pertinência e inclusão, tá? Então, a gente está mostrando aí que se B está contido em A, quer dizer que B é um subconjunto de A. Subconjuntos são conjuntos que estão dentro de um maior. Aqui um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto B, né? Aqui eu tenho outro conjunto, que é o conjunto C, e assim por diante. Então, quer dizer que o conjunto B, como ele está contido no conjunto A gente chama ele de subconjunto. O C está contido no conjunto A, então ele também é chamado de subconjunto. Agora, o B e o C, eles não estão contidos um dentro do outro, então eles não são subconjuntos um do outro, né? Eles são subconjuntos de A.